Que tal um mate? Esse é o podcast do Assan Círculo. Olá, eu sou Gabriela Coelho e esse é o podcast Que tal Mate? Uma produção do Círculo de Referência em Agroecologia, Sociobiodiversidade, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o Assan Círculo, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Esse é um episódio especial pela relevância do assunto que vamos tratar, a pandemia do Covid-19, que vem afetando a população brasileira e mundial há mais de 2 anos. Dentro da série de debates sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós vamos tratar do ODS de número 3, Saúde e Bem-Estar. A realização da série é do Assan Círculo, em parceria com o projeto URGS Sustentável e a rede ODS Brasil. Essa edição, de número 21 do nosso podcast, é parte do último sarau do Assan Círculo, que está disponível em vídeo e na íntegra no canal do YouTube do Assan Círculo, com o título Saúde e Bem-Estar, como a pandemia mudou e ainda vai mudar nossas vidas? Nós temos crenças de que a pandemia está terminando, mas ao mesmo tempo há um desaparecimento das estatísticas para que a gente possa realmente acompanhar o que está acontecendo. Será que a pandemia está realmente caminhando para o final? Como será o nosso futuro? E para esse importante debate, nós convidamos 2 especialistas no tema da pandemia e da economia da saúde, nas 2 áreas em que ela mais afeta a sociedade brasileira, a saúde e a economia. Então, está conosco o professor Pedro Halal, que é epidemiologista, ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, e professor titular da mesma instituição nos cursos de Educação Física e Epidemiologia. Ele também coordena o EpiCovid-19, o maior estudo epidemiológico sobre o coronavírus no Brasil. Então, professor Pedro Halal, seja muito bem-vindo ao nosso sarau. Uma satisfação estar aqui com vocês, uma satisfação estar aqui junto com o professor Giacomo. Espero que aí a gente tenha uma boa conversa sobre esse momento aí da pandemia, nos encaminhando para o fim, mas não acabou ainda. É um momento bem delicado, inclusive que a nossa comunicação tem que ser feita de uma maneira muito exata. Então, é um prazer estar aqui com vocês. E também está conosco o professor Giacomo Balbinotto Neto, da Faculdade de Ciências Econômicas, a nossa casa, e ele foi reconhecido como economista destaque do ano de 2020 pelo Prêmio Roberto Campos de Moraes, uma iniciativa promovida pelo Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul e tem como um dos focos de atuação a economia da saúde, área que assumiu ainda mais importância em razão da pandemia da Covid-19. Seja bem-vindo, professor Giacomo. Obrigado pelo convite, Gabriela, internauta, Pedro, prazer estar aqui com vocês, discutindo esse tema que realmente é importante. Eu faço as minhas palavras aí também do Pedro, né? Parece que está terminando, mas ainda não terminou, é uma pandemia realmente nova, com diversas variantes, e é um prazer aí a gente discutir essas questões relacionadas à economia e à epidemiologia. Eu falo da economia da saúde, talvez a área da economia que mais se aproxime da medicina é a epidemiologia, tanto pelos aspectos em termos de formulação de políticas públicas, como todo um instrumental quantitativo que tem. Então, são 2 áreas distintas, mas bastante próximas, né, com o mesmo propósito. Então, prazer discutir aqui contigo, né, colega, e o professor Pedro também. Prazer é todo nosso, né? Então, para dar início à nossa conversa, eu quero perguntar para o professor Pedro Halal como estamos hoje em relação à pandemia. Ela acabou ou está sendo invisibilizada? Existem dados, estatísticas? Será que os casos de Covid continuam sendo computados de maneira fidedigna e na sua totalidade? Como que tu visualizas a pandemia? Quais são os ciclos que já passamos, os que estamos passando e os que virão? Olha, essa é uma pergunta bem desafiadora. Eu vou começar pela parte mais importante. O professor Giacomo já deu um toque nela. A pandemia não acabou. Agora, no meio de abril, a Organização Mundial da Saúde fez a sua reunião, que na verdade vinculada também com as Nações Unidas. Essa reunião acontece a cada trimestre e acabou de definir que a pandemia não acabou. Então, inclusive, sob o ponto de vista global, a pandemia não acabou. Tem lugares no mundo que estão experimentando agora recordes diários de casos. Em geral, até alguns lugares que vinham e que enfrentaram muito bem a pandemia no começo e que agora estão enfrentando o seu momento mais difícil. Então, a pandemia não acabou, de maneira alguma. Primeiro, é necessário dizer isso. A situação está melhor do que já esteve? Claro que está melhor. E o grande motivo pela qual a situação está melhor é porque
a ciência conseguiu, num esforço muito grande, desenvolver uma vacina muito rapidamente contra esta doença. Disparadamente, a vacina desenvolvida mais rápido na história. E uma vacina que, em termos de segurança, não deve nada, talvez seja uma das mais seguras já criadas. Em termos de eficácia, aí depende. Tem alguns casos com o surgimento de novas variantes que a eficácia não foi tão alta como a gente gostaria, mas, obviamente, conseguiu controlar a pandemia. Eu acho que o melhor exemplo para a gente mostrar o quanto que são as vacinas que explicam esse melhor momento que a gente vive é a gente comparar o Brasil no início de 2021 e no início de 2022. Vamos lembrar esses dois momentos históricos. Na virada de 2020 para 2021, surgiu uma variante que a gente chamava, na época, de P1, ou variante de Manaus. Aquela variante se disseminou muito rápido no Brasil, ela era bem transmissível, e ela encontrou uma população não vacinada. A vacinação sequer tinha começado no Brasil, começou a passo de tartaruga no meio de janeiro. O que aconteceu? Nós tínhamos um número de casos relativamente grande por dia e um número de mortes muito grande por dia. A gente teve um bom período em que a gente ficou acima de 2.000 mortes todos os dias no Brasil. Um ano depois, na virada de 2021 para 2022, surge a variante Ômicron, que é mais transmissível do que aquela lá de trás, do que a Gama. E essa variante Ômicron, ela gera um aumento considerável do número de infecções, aumento recorde do número de infecções, e não consegue empurrar o número de mortes na mesma magnitude. Ora, se tu teve muito mais casos e tu teve muito menos mortes, tem que ter alguma explicação. E a única explicação que existe é que, em 2022, a Ômicron foi recepcionada por uma população vacinada, enquanto em 2021 a Gama foi recepcionada por uma população não vacinada. Então, basicamente, isso conta um pouco da história da pandemia. Então, a gente está num momento de uma queda sustentável do número de casos, uma queda bastante sustentada há mais tempo do número de óbitos. O Brasil já baixou da casa de 200 óbitos por dia, de média móvel. Já estamos quase no momento em que vamos baixar da média de 100 óbitos por dia. Nós estamos falando de um país de dimensões continentais. E o Brasil vai chegar um momento em que vai estabilizar numa média de 10 a 50 óbitos por dia. E aí talvez a gente possa dizer sim, aí acabou o estado pandêmico, ou no caso do Brasil, o estado epidêmico no país, e a gente vai tratar a Covid-19 como uma das outras doenças que existem circulando no Brasil. Mas, se a gente contar essa história, eu comecei do fim, mas aí a gente tem que lembrar como é que foi a história. Primeiro, essa doença que a gente sequer conhecia, mas a gente tinha pistas do que aconteceu na China, na Itália, na Espanha, ela foi tratada com menosprezo no Brasil lá no início. Nós nunca poderemos perdoar e não devemos perdoar aquelas pessoas que disseram que era leve, que disseram que era bobagem. Isso aí não vai morrer nem 800 pessoas no total. Provavelmente aí uns 6 meses, morreu mais do que 800 pessoas por dia. E teve gente prevendo e se dizendo especialista em saúde pública de que a Covid-19 não mataria mais do que 800 pessoas no total no Brasil. Então, ela foi menosprezada no início. E ao ser menosprezada, as atitudes tomadas para o enfrentamento da pandemia foram muito ruins. Uma série de atitudes foram equivocadas. Algumas atitudes equivocadas em relação ao beabá da saúde pública, falta de testagem, falta de rastreio de contatos, falta de isolamento de suspeitos, a ausência de cordão sanitário, que é uma lógica antiquíssima, que tu faz o que a China fez, por exemplo, tu isola a área onde o vírus está circulando muito, para evitar que comece a circular muito em outras áreas. O Brasil não fez essas medidas, o Brasil errou em várias delas, tem uma série de explicações que a gente vai discutir aí ao longo desse período,
Mas a que talvez o professor Giacomo vai mais comentar, e que é muito mais da área dele do que da minha área, foi a venda, e eu estou usando o termo venda até provocativamente, de uma falácia absurda, que era: ou eu protejo a economia, ou eu protejo a saúde. E isso é uma falácia para qualquer pessoa que entende de saúde pública ao longo da trajetória da humanidade. Se pegar todas as pandemias e epidemias do passado, os lugares com melhor recuperação econômica foram os lugares que tiveram menos mortes, o que é bastante compreensível. Tu quer uma população não enlutada, não reduzida, para tu conseguir ter o desenvolvimento econômico. E no Brasil, o movimento anti-máscara não deu certo, o movimento anti-vacina não deu certo, o movimento pró-cloroquina não deu certo. No longo prazo, todos esses movimentos negacionistas foram derrotados, mas esse não. O movimento de dizer que a alta mortalidade no Brasil era explicado pelo fato de que se estava protegendo a economia, esse movimento nunca foi derrubado. Tanto que em vários momentos dessa pandemia, eu não estou lá mais falando das pessoas totalmente negacionistas, que acham que a Terra é plana, etc. Eu estou falando de pessoas que, genuinamente, com ótimas intenções, acreditaram na ideia de que ou se proteger a economia ou se proteger a saúde, que é uma ideia totalmente equivocada. E por que ela é equivocada? Ela é equivocada pelo que eu já disse, mas o principal erro dessa estratégia foi isso que o Brasil fez, e que talvez seja um exemplo único na história, esse movimento de um fechamento da economia extremamente longo e extremamente flexível, que não serve para conter o vírus e destrói a economia. Se tivéssemos olhado a história das pandemias, e mesmo o movimento dos outros países, a gente veria que o que é efetivo no mundo real para barrar uma pandemia como essa são fechamentos super rigorosos de curta duração. E nós não fizemos isso em nenhum momento. O Brasil, eu ainda brinquei uma vez numa entrevista, até saiu no Jornal Nacional, o lockdown é o cara mais injustiçado que eu conheço. Porque ele nunca foi feito no Brasil e ele é culpado por um monte de coisa. O pessoal diz, isso é culpa do lockdown, mas não teve lockdown, em nenhum momento teve lockdown no Brasil, nenhuma vez. Então, assim, eu acho que o nosso erro maior nesse processo foi a ideia de negar a ciência em alguns momentos, mas, especialmente, de aceitar uma visão equivocada de que nós estávamos protegendo a economia. E nós não estamos. É só olhar o desempenho, o professor Giacomo vai falar muito melhor do que eu sobre isso, vou parar de falar sobre isso para não falar bobagem, o desempenho econômico, desemprego, dólar, inflação, todos os maiores indicadores econômicos muito mal no Brasil. Por quê? Porque não tem como proteger a economia num país que tem uma mortalidade 5 vezes maior do que a média mundial. É 5 vezes maior a mortalidade por Covid no Brasil do que a média do mundo. E aí não existe economia que suporte isso. Então, acho que por aí eu faço esse resgate, aí, tentando respeitar o tempo que a gente combinou, do que foi, onde estamos, e encerro essa manifestação dizendo que sim, estamos mais perto do fim do que do início. Sim, dá para ver luz no fim do túnel. Sim, eu estou dando aulas presenciais na Universidade Federal de Pelotas nesse momento. Todas as minhas aulas estão presenciais agora, a partir dessa semana. Eu estou fazendo reuniões presenciais. É momento de retomarmos nossas atividades. Tivemos a oportunidade, e obviamente eu acredito que a maioria de vocês, ou todos vocês também já estão plenamente imunizados, etc. e tal. Então é momento de voltar às atividades. Estamos mais perto do fim do que do início, mas precisamos ainda ter alguns cuidados para facilitar que o final da pandemia, que vai chegar, mas que ele chegue mais rápido. Então é por aí que eu faço esse primeiro balanço aí geral do que eu entendo do momento atual da pandemia e como chegamos até aqui. Agradecemos muito aí essa primeira exposição, né, para começar aqui esse debate. E passando então a palavra para o professor Giacomo. Professor, o senhor poderia nos definir o que é a economia da saúde e quais os impactos da pandemia sobre ela? É uma parte da economia relativamente nova. Ela começou a ser desenvolvida, principalmente nos Estados Unidos,
a partir do início da década de 1960, com o trabalho de 2 ganhadores do Prêmio Nobel, o Kenneth Arrow, né, que falou dos problemas informacionais, da estrutura, que é a saúde, nós temos uma grande incerteza com relação, e é o trabalho do Gary Becker e do Michael Grossman, da Universidade de Chicago, ao desenvolver o conceito de capital humano. Ou seja, né, por que nós investimos em saúde? Por que nós vamos ao médico, fazemos exames, cuidamos, fazemos dieta, nos alimentamos bem, né, Pedro? Principalmente fazendo atividade física regular, ou seja, que é alguma coisa que é fundamental para a nossa saúde, alimentação, atividade física, né? E a partir daí se criaram uma série de outros campos aqui, né, sobre a demanda e oferta de saúde, questões de análise da indústria farmacêutica, por exemplo, quando a gente fala em inovação tecnológica, né, o setor que talvez mais tem inovação tecnológica é o setor da medicina e da farmácia. A questão aí que eu falo com o Pedro, né, tive lá em Pelotas, falando dessa parte de farmacoeconomia, algum tempo atrás, tem um departamento ali, um pessoal também trabalhando em Pelotas, né, com alguns professores de avaliação de políticas públicas em saúde. Nós temos, assim, aí eu vou destacar Pelotas, é um trabalho espetacular, foi desenvolvido, né, da análise de cross-section, assim, de poder avaliar o que acontece com as pessoas, enfim, dos problemas de avaliação. Então, isso é um campo, assim, do ponto de vista econômico, hoje em dia ele é crescente, tanto do ponto de vista teórico, como do ponto de vista empírico, ou seja, tem muitos dados aí, como exemplo, os dados de Pelotas são extremamente riquíssimos, tem os dados do IBGE, referente à pesquisa nacional de saúde, os dados da Vigitel, tem os dados referentes à pesquisa escolar, o PENSE, enfim, tem todo um ambiente, né, de pesquisa. E tu tem hoje em dia instrumentais econométricos assim extremamente sofisticados que nos ajudam a entender. E a questão de avaliação. Então, a economia da saúde como um campo, ele cresceu porque houve uma melhoria, né, na saúde, na longevidade, nesse aumento na renda, mudanças tecnológicas na medicina. Nós temos aí um envelhecimento populacional e outras questões também, né, com relação ao envelhecimento aí da população. A questão, como o Pedro falou, de pesquisas básicas, né, da questão do financiamento, do seguro-saúde. Então, é um campo que cresceu muito, tanto do ponto de vista teórico, né, do ponto de vista empírico, e essas questões aí eu corroboro que a gente faz pesquisa básica, tem dados, mas nós aqui, como pesquisadores, não tomamos as decisões, são decisões de políticas públicas, se vacina ou não vacina, se adota tal medicamento ou não, né, questões de regulamentação, né, que tudo isso passa pelo Congresso, pela Anvisa, pelas agências reguladoras, a importação, enfim, de questões tributárias. Então, é um campo bastante profícuo, e eu tenho trabalhado muito também nessa área que a gente chama de epidemiologia econômica, de avaliação de tecnologia em saúde, que tu tem que trabalhar necessariamente, né, com matemático, com estatístico, com um profissional na saúde, enfim, porque nós só temos a formação economista, mas eu não tenho a formação médica, né, eventualmente. Então, é um campo, assim, bastante interessante. Eu acho que a gente está colocando, né, que o Pedro colocou, assim, ó, acho que o Pedro resgatou isso, né, Pedro, da onde que viemos, talvez a gente vai falar da onde estamos e para onde vamos. Ela realmente era uma doença relativamente nova, desconhecida, né, relativamente desconhecida. O que foi adotado era aquela política de lockdown, concordo com o Pedro, isso tem os trabalhos do Banco Mundial, o caso clássico foi focado e isola, mas completamente, é o caso do ebola, né, na África, onde teve uma região onde colocou e isola. Agora, talvez colocar isso para um país continental como o Brasil, Estados Unidos e outros países, tu teve um lockdown, né, um lockdown não aquele restrito de fechamento completo, mas tu teve medidas restritivas bastante e com longa duração. Né? O que era feito nos Estados, em outros países na África, recomendado, quando tu tinha focos, né, realmente tu fecha aquele foco por um tempo, um fechamento radical, muito restrito, mas por um tempo limitado. E as consequências, né, dessas políticas também que a gente viu afetaram tremendamente
a economia, mas acho que é uma coisa que a gente vai falar mais adiante, eu não quero me alongar também aqui, tem outras questões. Então, acho que realmente a economia da saúde ela tem muito a contribuir como um campo relacionado a outros, como principalmente aqui, né, uma ciência irmã, como a farmácia, como a economia, como a epidemiologia e todas as outras áreas de atendimento médico que estão direta ou indiretamente envolvidas. Muito obrigada, professor Giacomo. Então, voltando um pouco a essa questão, né, do momento atual que estamos vivendo, tivemos o ano passado o decreto do governador obrigando as crianças a voltarem às escolas. É bastante difícil essa prática das crianças conseguirem seguir os protocolos e, assim, empiricamente temos visto aí muito a contaminação das crianças nas escolas e a partir daí para suas famílias. Então, uma questão seria como está se dando hoje, né, as principais formas de contaminação, quais são os pontos de alerta dentro desses cuidados. Então, essa seria uma questão, acho que é importante de estar sendo pensada, e que a OMS determinou hoje, né, nessa quarta-feira, que a pandemia da Covid-19 continua a ser uma emergência de saúde pública de importância internacional, né? Como os convidados avaliam essa questão, indo de encontro com as flexibilizações do contexto brasileiro. Então, a gente podia, talvez, desenvolver a primeira e a segunda pergunta para o professor Pedro, depois passamos para o professor Giacomo. Primeiro, então, vou começar com essa última parte, assim. Eu até mencionei na minha primeira fala. O fato de que a OMS basicamente definiu hoje que continua a pandemia, o que está correto, não quer dizer que todas as medidas hoje devam ser iguais às medidas que eram adotadas lá no começo. Hoje a pandemia continua, mas tem locais, por exemplo, que tem uma grande disponibilidade de vacinas. Então eu não acho que as flexibilizações neste momento são equivocadas. Eu sou do comitê que defendeu, por exemplo, a retirada da máscara no ambientes abertos já faz algumas semanas. Não fazia sentido, com o quadro epidemiológico que a gente vivia, seguir exigindo obrigatoriedade de máscara em ambiente aberto. Eu vivi na Califórnia, nos Estados Unidos, de setembro do ano passado até fevereiro desse ano, e nunca teve obrigatoriedade de uso de máscara em ambiente aberto. Por quê? Porque tem ciência por trás mostrando que o aumento da contaminação decorrente dessa transmissão em ambientes abertos era muito pequeno. Então, assim, o fato de que a OMS mantenha a pandemia não quer dizer que algumas medidas de flexibilização não possam ser implementadas. Essa é a primeira parte. E aí eu vou entrar, então, no ponto talvez mais delicado, que é a pergunta original, sobre a questão da volta às aulas. Eu acho sempre importante nessas falas que a gente consiga diferenciar, para quem nos ouve, o que são debates científicos válidos e o que é simplesmente negacionismo versus realidade. Então, vou dar um exemplo. Se chegar um estudante numa sala de aula ou aqui na live e disser que a Terra é plana, eu acho que a gente tem obrigação de dizer para ele, não, a Terra não é plana, não tem dois lados nessa discussão. Se tu tiver dinheiro suficiente, compra uma daquelas viagens que tu pode fazer para o espaço, tira uma foto lá de cima e tu vai ver que ela não é plana. Então, eu acho que nesses casos nós temos que saber diferenciar. É a coisa da cloroquina, etc. e tal. O que é diferente da discussão sobre fechamento de escola? Fechamento de escola é uma pauta extremamente discutida, polêmica, em doenças infecciosas ao longo da história. Por quê? Porque fechar escolas de crianças tem uma série de consequências de socialização, de saúde mental, de uma série de alimentares que existem. Então, assim, se tu me perguntares, professor, as escolas deveriam ter fechado em algum momento da pandemia? Sim. Em vários momentos da pandemia, se tivéssemos adotado o modelo correto de fazer fechamentos curtos e rigorosos, as escolas deveriam ser fechadas. Agora, se tu me dissesse, professor, tu achas que em 2022 as escolas devem seguir fechadas? De jeito nenhum. As escolas têm que estar abertas hoje. E aí entra nessa discussão, mas tem contágio em escola. É verdade, tem. Assim como tem contágio fora da escola também. Mas aí entra no que talvez seja um outro erro muito grave que a gente cometeu no Brasil em função da polarização que se instaurou no país. Em vários assuntos, inclusive esse, a gente entrou numa discussão sim ou não. Tem que abrir escola, tem que fechar a escola. Tem que abrir escola, Não. Em alguns momentos a discussão é como reabrir a escola. E o Brasil, então, ficou muito no sim ou não e não elaborou protocolos cuidadosos o suficiente.
Quando eu estava na Califórnia, eu preenchia um checklist diário de sintomas no meu celular, na universidade. Eu preenchia um checklist, aí eu ia para a universidade. Eu só podia embarcar no transporte da universidade se eu tivesse um sinal verde do checklist de sintomas. E, já que todo mundo preenchia no seu celular o seu checklist, se alguém tivesse um diagnóstico de Covid, pela localização do celular, ele informava todo mundo que teve contato com aquela pessoa nos últimos 5 dias e recomendava que essas pessoas ficassem em casa e se testassem. Então, o problema... E lá não teve grande aumento de contágio com retorno às aulas. Por quê? Porque foi criado um protocolo bem feito. Então, eu acho que o nosso grande problema foi que a gente voltou às aulas, mas não criou protocolos decentes. E aí, claro que, infelizmente, a gente teve uma série de surtos de casos. A escola do meu filho, por exemplo, teve alguns casos. Não sei se foi mais do que na população em geral. Também é uma coisa que a gente tem que se perguntar. Porque na população em geral também tivemos muitos surtos. Eu fico pensando assim, o clube social... Em outros lugares, será que teve mais ou menos do que nas escolas? Mas a verdade é que nas escolas os protocolos foram menos priorizados do que deveriam ser. Essa questão do fechamento de escola é uma questão ainda, né, que posso estar enganado, mas eu vi estudado na parte de custo-benefício e custo-efetividade, é bastante controversa. Tu vai encontrar evidências pró e contra, principalmente não na pandemia da Covid, mas na H1N1, por exemplo, alguns estudos que eu havia lido sobre a França, onde foi estudado de uma maneira mais rigorosa, então tu vai encontrar que, mesmo tem algum efeito, o efeito foi muito pequeno, que não compensaria em termos de custo-benefício. Como que a Covid também era uma doença realmente nova, que estava sendo colocado, eu acho que aquele fechamento por um curto período, né, era uma maneira assim, prudente de um formulador de políticas públicas que ele fosse avesso ao risco. Nos dias de hoje, saiu agora um relatório do NBR nos Estados Unidos, né, que tiveram assim, uma correlação muito fraca com mortalidades, né, que baseadas na literatura. Então, eu acho que assim, a questão que deve ser colocada, eu me lembro, na própria faculdade de economia, quando começou essa contaminação, né, do H1N1, a gente falava, vamos colocar alertas, vamos colocar o álcool gel para colocar, mas eram medidas quase empíricas, assim, não um estudo. Os efeitos que a gente vai ter agora na universidade, né, Pedro, ainda são bastante desconhecidos, porque a gente tem uma geração de 2 anos, praticamente, que não tiveram aula com professores fisicamente, né, o grau de dispersão, enfim, né, e tem uma geração também, nos últimos 2 anos, que não tiveram aulas, que entraram na graduação bem naquele começo, e pessoas agora que estão saindo com essa formação. Então, a perda que a gente teve, na realidade, ela é muito grande, a gente não consegue ser diagnosticada, né, os alunos que estão entrando, os alunos que cursaram essa universidade nesse interregno, e os que vão entrar agora também, que não tiveram aulas presenciais, aulas físicas, né, a questão do comportamento. E o efeito disso vai ser bastante sentido, né, no mercado de trabalho. Exigiu adaptações, tanto na nossa parte, eu dei aula, praticamente a minha vida inteira, aula presencial, e tive grandes dificuldades, eu acho que outros professores mais ou menos, né, em adaptação a esse ambiente virtual. Mas o que a gente tem, que a gente pode ganhar, que a gente acumulou durante esse período, né, um conjunto muito grande de evidências que, a partir de agora, a gente vai conseguir depurar. Como que o Pedro falou, tu teve alguns estados, alguns municípios que fizeram lockdown, vou dizer lockdown de maneira mais ampla, né, algumas mais restritos, outros mais flexíveis, um com duração mais longa, e a gente vai poder cruzar esses dados de política econômica, agora que foram adotados, né, de políticas sanitárias, enfim, com os dados referentes à mortalidade, infecção, internação, enfim, esses resultados, esses desfechos que a gente vai ter para o que vier para frente, outras coisas, nós estejamos muito mais preparados, né, do ponto de vista de formulação de políticas públicas, né, a gente vai ter uma evidência muito mais sólida e concreta, né, e robusta para avaliar, né, e para fazer recomendações em termos de políticas públicas, né, e medir o efeito. E a partir daí a gente vai ter, né, as questões de custo-benefício e custo-efetividade, se essas medidas, né, de fechamento temporário, enfim,
elas vão ser efetivas do ponto de vista econômico. Nós sempre vamos ter esse trade-off, né? Nós temos um custo de um lado e um benefício de outro, né? E o formulador de política econômica ele vai ter que ponderar essas duas magnitudes, né? E tomar a melhor ação visando, né, minimizar o custo sobre a atividade econômica e, por outro lado, também minimizar os custos em termos de perda de vidas humanas, né, e alocação mais adequada dos recursos que nós tivemos. Mas, assim, o ponto, né, a gente tem colocado, tem hoje muito mais dados de ciência para avaliar o que foi feito, né, o que pode fazer. Um ponto que a gente poderia explorar é essa experiência, né, do EpiCovid-19. Como foi esse grupo de trabalho, né, como é que se deu, assim, porque ele tem respostas muito rápidas, né, frente a todo o contexto e o cenário que se estabeleceu no Brasil. E onde hoje estão centrados essas estatísticas, né, tanto da própria epidemia quanto dos efeitos posteriores, que se sabe que os efeitos eles existem, eles são bastante, alguns raros, mas a gente não consegue tangenciar aí o que significa esses retornos. Então, eu gostaria de colocar essa questão e quais as lições que foram aprendidas desse período daqui para frente para que se cuide melhor da saúde, do bem-estar e também da própria economia. A questão central sobre a questão do EpiCovid é que o EpiCovid não surgiu durante a pandemia. O EpiCovid surgiu nos últimos 40 anos. Existe um grupo de pesquisa, o professor Giacomo mencionou, na epidemiologia da UFPEL, que há 40 anos, eu tenho 42, na verdade tenho 41, faço 42 depois da manhã. Então não era participante desse grupo lá no começo, eu era um bebê. Mas faz 40 anos que o pessoal de Pelotas faz pesquisa de epidemiologia de ponta. E aí, claro que quando chegou uma epidemia, uma pandemia no Brasil, se espera algo de um grupo que há 40 anos vem fazendo esse tipo de coisa. A gente fez uma discussão, não foi nenhuma discussão fácil, lá em março de 2020, sobre o que nós vamos fazer nessa pandemia. Inclusive, tinha colega meu defendendo, nós não vamos fazer nada porque a gente não entende dessa doença. Mas, assim, no limite, o que a gente achou? Olha, nós somos epidemiologistas, nós somos um grupo de epidemiologia, a gente não vai desenvolver uma vacina, a gente não tem laboratório, não tem expertise nenhuma em vacina, a gente não vai fazer teste de medicamento contra a Covid, não é o que a gente faz da vida, a gente não vai fazer modelagem de simulação, tipo do Imperial College, etc., porque tem uma ou duas pessoas no grupo com essa expertise, mas não é o que a gente faz. O que a gente faz no nosso grupo é fazer pesquisa populacional batendo de porta em porta. Então foi isso que a gente resolveu fazer. Então é importante dizer isso, que o EpiCovid, ele é talvez assim o ponto alto de um processo que existe há 40 anos. E aí, claro, que ganhou uma notoriedade que o grupo nunca tinha recebido, mas em função do momento. Então eu acho que a primeira coisa é essa. A segunda coisa é que o EpiCovid, ele tomou algumas decisões bem polêmicas. A primeira delas foi: as publicações científicas serão priorizadas, como em qualquer outro projeto, mas somente após a divulgação dos resultados para a população. Então, nós fazíamos aquelas coletivas de imprensa, no Estudo Gaúcho, junto com o governador, no Estudo Nacional, teve uma que foi no Palácio do Planalto, divulgando para a população os resultados na forma mais bruta. E se alguma revista científica dissesse, mas a gente não vai publicar, porque já foi divulgado na mídia, ok, vamos para outra revista. A gente tomou essa decisão porque entendemos que era um momento em que a população precisava muito dos dados. Então, acho que essa é a segunda característica. Terceira coisa do EpiCovid foi a ciência entrando na casa das pessoas. E aí, aqui no Rio Grande do Sul, isso foi mais forte. Assim. Eu tenho que dizer que das coisas que mais me emocionam de todo esse processo é quando eu lembro da época em que saíram os resultados do EpiCovid e as pessoas diziam, olha lá a nossa pesquisa. Claro que mais as pessoas de Pelotas, mas também as pessoas do Rio Grande do Sul. As pessoas diziam, olha a nossa pesquisa. Como nossa pesquisa? Então, assim, é um estudo da universidade que virou nosso. As pessoas chamavam de nosso. Então, eu acho que esses fatores são muito importantes assim, na história do EpiCovid, toda essa coisa. Claro que o EpiCovid enfrentou uma série de dificuldades, elas são amplamente conhecidas, a maioria das pessoas sabe. Censura, boicote, uma série de problemas, eu não vou contar esses causos em detalhe agora, para não ficar uma resposta muito longa. Mas aí, então, o que a gente aprendeu para frente? Eu acho que a primeira coisa que a gente aprendeu foi ouvir mais os nossos avós.
que eu quero dizer com isso? Eu sempre falo essa frase e eu tenho que explicar. A grande verdade é que as coisas que mais funcionaram para prevenir a disseminação da Covid são coisas que a gente já sabia há anos que funcionavam. Testagem, rastreamento, barreira sanitária. Ou seja, em muitos casos, a nossa sociedade, que se acha a última bolachinha do pacote, esqueceu de olhar que outras pessoas, em outros momentos da história, já tinham vivido a mesma coisa. E tinham feito coisas que tinham dado certo. E a gente não. A gente parece que nessa loucura do mundo contemporâneo, em rede social, a gente queria reinventar tudo. Então, acho que a gente deveria ter valorizado mais o conhecimento acumulado ao longo dos anos. E, obviamente, que a segunda mensagem é uma mensagem que eu sei, que tem gente que não gosta, que acha política, etc., mas eu sou obrigado a dizer, é que não se enfrenta uma pandemia com uma postura anti-ciência. É óbvio. Então, se tu quer vencer uma pandemia, tu tem que adotar as medidas recomendadas pela ciência. E medidas recomendadas pela ciência, como o professor Jaco muito bem falou, não necessariamente são as mesmas que o pessoal meio que começou a repetir, porque entrou numa paranoia tão grande essas disputas no Brasil, que daqui a pouco tem gente que acha que não tem que reabrir nunca, que não tem que ter aula nunca, acho que as pessoas vão achar que tem que voltar às aulas em 2029. Tem uma postura do que eu chamaria do campo progressista, de um pedaço do campo progressista, que também não está ouvindo a ciência. Então, assim, ouvir a ciência é discutir os momentos da pandemia, discutir quando é que tem que usar máscara, quando é que não precisa, discutir quando é que tem que voltar à aula, quando é que não é para voltar à aula. Então, assim, eu acho que o segundo aprendizado é esse, é nunca mais enfrentar uma pandemia com uma postura anti-ciência, porque a postura anti-ciência é o que explica com que o nosso país tenha 5 vezes mais mortes por Covid do que a média mundial. Eu acho essa pergunta, que, como eu falei, de onde que viemos, onde estamos e para onde vamos, né? O que a gente aprendeu com essa lição? Então, a gente aprendeu aí que realmente ciência importa, né? Eu não sou especialista, né? Mas o Pedro pode me corrigir aqui se eu estiver errado, o desenvolvimento de alguma vacina, ela leva, assim, a uns 5, 6 anos e olhe lá para ser... Tem questões de segurança, de eficácia, de distribuição, de logística. Então, o que a gente viu com o desenvolvimento de vários laboratórios, com várias ênfases, assim, com várias técnicas, nós conseguimos, num período muito, muito curto, com incentivo da iniciativa privada de vários governos, sim, desenvolver uma vacina, uma série de vacinas, que realmente tiveram eficácia maior ou menor, enfim, mas que estão contribuindo de uma maneira efetiva para a redução da mortalidade e da disseminação. Nós tivemos também, né, o grau de colaboração entre iniciativa privada e governo, um esforço logístico mundial sem precedentes. A gente viu quando o mundo se une para combater um problema que não é de um governo X, Y, Z. Então, assim, eu coloco assim, a ciência importa, ela é extremamente importante. O desenvolvimento dessas vacinas, ela se deve, né, não à genialidade de um outro indivíduo, mas é a pesquisa básica, o que acontece dentro lá da célula que tem que ser colocado, e esses desenvolvimentos ocorrem dentro da universidade, que são apropriadas pela iniciativa privada, enfim, mas que geram produtos, né, como esse. Então, a gente viu que ciência básica é extremamente importante. No caso, né, de pandemias, então, não é uma doença que aflige o indivíduo, lá como uma diabetes, alguma questão cardiovascular, é algo que nós economistas chamamos de externalidades, né? O fato de eu estar contaminado não prejudica apenas a mim, mas vai prejudicar outras pessoas, ou seja, gera externalidades positivas. E aí a questão que coloca assim, por que vacina, né? Não vou lá na farmácia e eu compro para mim. Ela deve ser fornecida para o governo, porque ela afeta não somente o meu bem-estar, mas o bem-estar de outras pessoas. Então, mostrou isso aí que ciência importa, né? A questão do desenvolvimento de ciências básicas e investimento, ele é fundamental. O que mostrou também uma lição importante aqui, talvez mais do ponto de vista sociológico, a adaptabilidade do ser humano, né? Não sei, digamos, em fazer outras coisas, digamos, da sua adaptação em mudanças de hábitos, né? Ou seja, ao delivery, ao comércio virtual, ao ensino remoto, a outras questões que possam ser colocadas. Então, ela é capaz de mudar. O ponto, talvez, negativo, na realidade, é que tu teve realmente um mundo aonde, aqui acho que posso fazer com o Pedro, né? Talvez um erro nosso,
de divulgação de ciência. O que é que a gente pode ser considerado ciência? Então, a gente faz essa pesquisa, tu tem uma série de problemas, né? O Pedro aí trabalha em Pelotas de buscar dados primários, limpar esses dados, trabalhar, ver se esses dados são robustos, gerar diversos modelos econômicos, econométricos, epidemiológicos, enfim, publicam a tese de mestrado. Até tu publicar, passa numa revista científica, o processo, né, de limpeza que tem, tu faz um projeto, esse projeto é avaliado, vai para a tese de doutorado, é colocado, tu manda, é revisado. Então, até o processo de publicação é algo que demora de 2, 3, 4 anos até para ser publicado e ser pré-colocado. Então, quando alguma coisa realmente é publicado, na realidade, ela tem uma certa robustez. Não quer dizer que aquilo seja verdade, não existe verdade momentânea, enfim, até nós descobrirmos algo novo, melhor, que realmente não era explicado. Então, assim, as lições que a gente coloca, que, né, assim, a ciência importa muito, pesquisa básica em volta, e os investimentos que a gente tem, não somente na questão da prevenção, eles são fundamentais. Eu não diria que não somente essa questão de prevenção, de em toda uma área na economia, que se chama economia da prevenção, que é a vacinação, né? Mas tem uma outra área também que ela é importante, que é toda a parte de saneamento básico. Os investimentos, por exemplo, em pesquisas, como que é feito em Pelotas, que é uma pesquisa de cross-sector de 40 anos, ou seja, não é do governo A, B ou C que vai apoiar ou dar verba para essa pesquisa, é uma questão de governo. Então, nós temos, acho que é a única que tem no Brasil, umas poucas que tem no mundo, que tem uma corte de 40 anos, que consegue acompanhar não somente as questões aí de aleitamento materno, ou da onde que surgiu, mas de infecções, ou seja, é um banco riquíssimo, e isso exige investimento, né? Não é investimento do governo A, B, C, mas investimento da sociedade brasileira em fazer pesquisa. E não somente desenvolver essa pesquisa, quando nós precisamos desse tipo de resposta, onde que existe essa coisa, ou seja, nós temos lá alguém que é o Butantan. Bom, eles são especialistas em desenvolver vacinas. Bom, tu tem um centro de excelência. Bom, mas nós temos aqui um outro centro de excelência, onde tu tem uma grande expertise, eu diria até mundial, em análise epidemiológica. Ou seja, para encontrar respostas, o que funciona, o que não funciona, nós precisamos de pessoas, né, de investimentos, ou seja, para formar, né, Pedro, um doutor em economia, um doutor em epidemiologia, são 5, 6 anos de graduação, mais 2 ou 3 de mestrado, mais 4 de doutorado, até tu voltar a dar aula, se inserir num grupo de pesquisa, é um período de 10, 12, 15 anos. Enfim, isso é caro. Pode ser caro num primeiro momento, mas quando surgem necessidades como essa, elas são fundamentais. Para a gente ir rumando para o final, mais uma questão então que foi colocada, o que significa o lockdown hoje na China? Será uma nova onda dessa pandemia, né, como a gente tem visto essas repercussões desse mundo globalizado? Eu acho que o caso da China tem que ser olhado com cuidado, mas não com desespero. A China fez lockdowns curtos e rigorosos em outros momentos da pandemia também. Então, o fato de que a China está fazendo lockdown agora, única e exclusivamente significa que eles mantêm a mesma postura de, em situações de aumento de contágio, eles fecham tudo por curto período de tempo, que é o que a saúde pública recomenda. Temos que ficar atentos? Claro que temos, mas não significa necessariamente uma nova onda. E aí eu aproveito já, então, para me despedir, agradecer muito pelo convite. Foi um prazer participar com vocês. Queria agradecer pela oportunidade e colocar à disposição em outros momentos mais para frente para a gente voltar a dialogar. Obrigado, pessoal. Eu também agradeço aqui, né, Gabriela, Silvana, quem está nos ouvindo, as alunas aí do pós-graduação, e fico à disposição, assim, para outras intervenções. Eu agradeço, acho que foi um ótimo debate, extremamente produtivo, né? Acho que todos aqui saímos ganhando. Professor Giacomo, professor Pedro, nós que agradecemos, né? Acho que começar a nossa série discutindo ODS 3, saúde e bem-estar, e trazendo esse contexto, né, que vivemos e que nos aflige, e tendo aí um panorama
e essa integração e uma visão intermultidisciplinar, né, a partir da economia e da saúde, muito nos realiza aí aquilo que a gente está se propondo, que é produzir conhecimento técnico-científico acessível, né, a toda a população. Como já falamos no início, essa edição de número 21 do nosso podcast é parte do último sarau do Assacirculo, que está disponível em vídeo na íntegra no seu canal, com o título Saúde e Bem-Estar, como a pandemia mudou e ainda vai mudar nossas vidas? O Que Tal Mate é uma produção do Assacirculo, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A coordenação do podcast é da professora Gabriela Coelho e de Daniele Finamor. O roteiro desse episódio é de Silvana Granja e Gabriela Coelho. A produção é de Silvana Granja e Jaqueline Patrícia Silveira. A vinheta e edição de áudio são de Pedro de Bois. E a identidade visual é da Helena Lima. Até o próximo episódio.